vem do tempo de namoro, endurecendo seu relacionamento pelo respeito e pela fidelidade, sejam luz e testemunho para outros casais. E por esta liturgia que vamos celebrar, o memorial da Páscoa de Jesus, para que sejamos transformados e libertos, e que o vosso Espírito nos ajude cada vez mais no engajamento com o vosso reino, pedindo, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Todos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Vamos lembrar que a missa é transmitida pelo YouTube, né? A Horta Vazia de Assis, Guilhermina. Lá o som é melhor, porque tem esse negócio aqui assim, o som sai perfeito. Então não reclame do eco, não sei o que não está entendendo nada, porque eu estou de máscara. Se você for lá, você vai entender tudinho. Tá? Bom, também vamos rezar em memória do Luiz Martiniano Menezes, da Dona Elza Aparecida Hernandes, da Dona Eva Fernandes Martins, beleza, foi uma pessoa muito boa, Dona Eva. A Cida Moro e o Armando também, Moro. A Dona Josefa, o seu Alcides, da Jaguariaiva, gente boa, casal muito bom. Também rezar pela alma deles. A Dona Alzira, mãe da Salete. Também rezar ad memória, né? Para a memória, que ela morreu, foi enterrada ontem. A mãe da Alice, do mutirão, dos mutirões que a gente fez nesse tempo de pandemia, nesse tempo de paralisação, né, que as necessidades das pessoas foram muito grandes, como é sempre, né, para variar. E a gente fez aqueles mutirões de coleta de alimentos aqui, na Vila Matilde, em vários lugares, e a Alice sempre estava ajudando, acompanhando a gente. Rezar pela mãe dela, então, que foi sepultada ontem. Rezar de memória, da Dona Mieko Oricama. Também rezar em favor e também em ação de graças, né, pela saúde da Amanda, da Tida aqui da Santa Alexandre, do seu José Eduardo Camilo, da Dona Elizabeth Hernandes Santos, pelo seu Zé, né, do apostolado, por todos os enfermos, sobretudo as crianças, né? As crianças. Rezar pela Dona Yara também, a mãe do Vitor. Recordando que quinta-feira é dia de Santo Antônio, a missa aqui é às 9h da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Peçamos o perdão dos nossos pecados e roguemos a Deus que Ele nos absolva para participar da missa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Santo, Deus Forte,
Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, nós vos louvamos, nós nos adoramos, Pai, Filho. Muito bem, oremos. Deus que é fonte de todo bem, ensinai-nos com a tua inspiração a pensar sempre o que é reto, correto, certo, e ajuda-nos com a tua providência para colocar em prática a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir, sentado, vamos ouvir o texto do Êxodo, Gênesis, né? O Gênesis é uma coxa de retalho, pode sentar. Pode sentar, senão vocês não aguentam. O Gênesis é uma coxa de retalho, tem tradição ali para tudo é lado, né? Tem 5 tipos de tradições no Êxodo, foi tudo misturado ali. Então você tem que conhecer direito, estudar direito, para você não interpretar errado as coisas, né? O livro do Gênesis é o capítulo 3, é muito bonito esse capítulo 3. Vamos lá, coragem. Aquela convivência maravilhosa com Deus acabou. O medo, o ser humano tem medo de Deus, passa a ter medo.
o homem passa a ter medo de Deus. Esse medo repentino que ele tem, e passa a ter vergonha, inclusive. Vergonha dele próprio, né? Vergonha dele próprio, vergonha de se relacionar com Deus, vergonha de ver Deus, vergonha de conversar com Deus. O que acontece aí E Deus pergunta, onde você estava? Estão querendo se esconder de mim? Que absurdo. Não, a gente se escondeu porque a gente está pelado. Mas quem falou que você está pelado? Que antes não há essa consciência humana na convivência com Deus. Não existe essa... O Adão fala, eu não tenho culpa. Quem tem culpa é a mulher. A mulher diz, eu não tenho culpa. Quem tem culpa é a serpente, aquele bicho que estava naquela árvore que o Senhor disse que não podia chegar perto. Nós fomos lá. Ela é que é culpada. Ela nos deu um fruto. Não é maçã não, não existe sinal de maçã. Ela nos deu um fruto e nós comemos. Eu comi, e aí o Adão também dei para ele e ele comeu. É o pecado original, chamado pecado original. O pecado original é a desobediência a Deus, a desobediência a Jesus Cristo. Esse é o pecado original. O pecado original não tem nada a ver com sexo, não. Esse negócio de sexo, de maçã, dessas coisas, isso é bobagem. Eu não sei quem foi que inventou essa porcaria, né, que está na cabeça das pessoas, que é tudo errado. O pecado original é a desobediência. Isso provoca o caos, a desordem. E vai gerar desordem mesmo. Claro. Porque você está num lugar ótimo, uma convivência maravilhosa com Deus, está tudo nota 10. E Deus diz assim, olha, tudo é de vocês, viu? Vocês só não cheguem perto daquela árvore ali. É uma ordem que Deus está dando. É um mandamento. E você veja como nós somos. Não conseguimos cumprir um. Imagine 10. Imagine depois os judeus transformam os 10 mandamentos em 649 mandamentos. Quem consegue? Não consegue fazer um? O básico não consegue? Vocês sabem, tem gente que não vem na missa já tem um. Ou é o básico. Vai na missa. De domingo, não consegue. É a desobediência. É a desobediência, a tentação do poder, a tentação de ser dono de si mesmo. Isso encanta o ser humano. E Deus acaba ficando em segundo lugar. Mas Deus não é burro, né? Deus não é um tonto. Deus está vendo as coisas. Deus sabe das coisas. Então, o medo de provocar o caos, a desordem, toma conta do homem. Toma conta, claro. Ele deu um mandamento, não conseguimos nem fazer um. Ele vai acabar com a gente, ele vai acabar com a nossa raça. E o engraçado aqui, é engraçado mesmo, porque você vai se esconder de Deus? Como é que você se esconde de Deus? Eu não sei, se alguém souber aí, me avisa. Como é que você se esconde de Deus? Não tem jeito. Como é que você vai dizer? Não tem jeito. Não tem como se esconder de Deus. Mas você sabe que nesse texto aqui tem ele termina com uma palavra de esperança. É aquilo que os teólogos chamam de os caras que estudam a Bíblia mesmo, né? O Rei Gorgulho, que eu estudei com ele, a Ana Flora, Antigo Testamento e Novo Testamento, é o chamado proto-evangelho. É uma semente do evangelho que está no Antigo Testamento, que tem várias, né?
na verdade é poucas, né? Mas tem, que é essa condenação do mal. Deus condena, é engraçado, Deus primeiro, Ele condena o mal. Safado, por que fez isso, né? Você é um safado, ninguém mais vai gostar de você. A inimizade, né? E você está perdido, você está condenado a ser destruído. É uma palavra do Evangelho, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, apesar do pecado, da desobediência que o homem cometeu. Então é o que se chama de proto-evangelho, né? É um lampejo do Evangelho, que Jesus vai fazer isso mais tarde, vai falar exatamente essas coisas, né? Jesus. Porque no Senhor está a misericórdia, né? E é a plenitude, Ele é a plenitude da redenção. Como diz o Salmo 129, das profundezas, Senhor, eu clamo a vós. Senhor, escute a minha voz. Esteja os teus ouvidos sempre atentos ao clamor da minha súplica. Senhor, se levar em conta os nossos pecados, quem é que pode se salvar? Mas eu sei que em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor e minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera sempre no Senhor, mais do que o guarda noturno, que vê a hora que amanhece. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele a redenção. É Ele que vai nos libertar. Ele é que liberta Israel, o povo de Deus, da qual fazemos parte, e de todas as nossas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos lá, 2 Coríntios. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Certo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente conosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Vamos lá.
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo, tanta gente correndo lá, vão para lá. E eles insistiam em comerem e beberem. Ao saberem disso, os parentes de Jesus também se colocaram a caminho para deter Jesus. Porque falavam para todo mundo: ele enlouqueceu, ele está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém também foram para lá e falaram para todo mundo: esse Jesus está possuído de Beelzebub. É pelo príncipe dos demônios que esse homem expulsa os demônios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar com eles em palavras. Meus irmãos, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Se um rei é dividido contra si mesmo, então o rei não vai representar. Se uma casa é dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele é que destrói. Atrevido. Ninguém de Jesus ainda pode entrar na casa de uma pessoa forte e roubar os bens sem primeiro amarrar a pessoa, garantir que ela vai reagir ali, e aí então saqueia a casa. Em verdade, eu digo para vocês: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as leis que tiverem proferido. Mas quem conservar o Espírito Santo nunca terá perdão. É regra do pecado para sempre. Referia-se aos que diziam contra ele está possesso e o Espírito impuro do demônio. Entretanto, chegaram a hora dos irmãos e, ficando fora, mandaram chamar Jesus. A multidão estava sentada em volta dele, quando disseram: a tua mãe e os irmãos estão ali fora, a tua procura. Mas Jesus então respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhando então para eles, disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só um minuto. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste o teu Filho Jesus ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrar-te, Senhor, da lista que é pesada, e na vida deverá enfrentar muitas situações e muitas tentações. Liberte ela sempre do poder das trevas. Dai-lhe, Senhor, a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê a ela, da sua caminhada de fé, a luz do Espírito Santo, para que ela seja livre da desobediência, pecado original, e que viva sempre como filho e filha de Deus, no seguimento de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Lá na frente, perto. Deus. Você vai tirar qual que você não olha? Eu não vi. Você pode desliga aí que vai aparecer aí, depois quando vai ficar me xingando. Caramba, não tem nenhum. Tá aqui, eu faço, peraí. Investe seu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou dar aqui
dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Quero. Sim. Quero. Tem que dizer quero. Não é assim. Quero. Conscientes do egoísmo que está em cada um de nós e que gera tanta forma de violência, vocês querem abandonar tudo aquilo que nos impede de viver como irmãos? Quero. Olha lá, hein? Tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo aquilo que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Quero, quero. É só no casamento que você diz sim. Vocês também prometem, diante de Deus e de Jesus Cristo ressuscitado, a estar mais presente na igreja, na comunidade, na paróquia. E nunca mais abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana? Prometo. Prometo. Agora é a parte mais difícil desse mundo, meu Deus do céu. É a parte mais difícil, ó. Está aqui do outro lado. Não, o outro. Isso é fácil. Você se afastar do mal, não querer o mal, é fácil, né? A gente sabe disso. Mas essa é a parte mais difícil. Vocês, da família da Alice, vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, nos entregou o mundo para nós, para que cuidemos dele e vivamos em paz? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na igreja como uma comunidade, como uma família de Jesus, como uma família dele, e nos comunica o perdão dos pecados, e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna? Creio. Deus Todo-Poderoso, fonte de amor, fonte da vida, é o Senhor que enriquece o nosso coração e o coração da Alice também, do pai, da mãe dela, dos membros, dos padrinhos, da família dela, com um amor incomparável. E é mesmo. Abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, minha filha. Ai, tá, fica com você. Pode levar ele depois, irmão. De vez em quando dá uma olhada, viu? Ah, cadê o óleo da... Cadê o... Ah, o óleo da... Depois eu faço a pregação. Como é que chama? A palavra antiga para pregação? Ah, vocês não sabem nada também. Quê? Não é sermão, não. Sermão é outra coisa. Ah, isso. Alice, Cristo Salvador, que dê sua força, que ela penetre na sua vida, como esse óleo no teu peito. Amém. Amém. E na Semana Santa que bem isso tem. Amém. Depois você fala mais pra frente, você assiste. Esse aí filma? Filma. Ah, então, depois você assiste na sua casa, depois você vê agora você fala amém. Que nem a minha mãe quando assiste a missa aqui. Olha, o Evangelho é uma beleza, né? O Evangelho é sempre uma coisa extraordinária na vida da gente. Eu estou falando, está saindo, será? Está saindo? Ai, meu Deus do céu. O Evangelho de hoje, São Marcos apresenta uma exigência muito terrível. É uma exigência de conversão mesmo. Ou você está do lado de Jesus ou você está contra ele. Não tem escapatória. Marcos destaca esse intenso movimento que Jesus realiza, né? Não tem um minuto de sossego. Sabe? Vai aumentando a quantidade de gente, né? Que chega. E essas pessoas que chegam
Não é nós assim, tudo bonitinho, com carrinho, com não sei o que, não. É gente abandonada mesmo, é gente que vivia no deserto, foi largado lá pela família para morrer, entende? Gente doente, gente... Os excluídos mesmo, né? Excluídos mesmo. Nós não somos excluídos. Vamos falar a verdade. Você tem a sua casinha, malemem, você tem... Você vai chegar em casa, vai abrir a geladeira, vai ter alguma coisa dentro, você vai fazer... Né? Nós não somos excluídos. Excluído é excluído mesmo, né? Excluído. É o cara que não sabe nem se vai ter coisa para almoçar, né? É a pessoa que não tem... Né? Isso é excluído. Essas pessoas que seguiam Jesus, né? Vocês sabem. Jesus só tem sossego quando ele resolve ficar sozinho e rezando. De vez em quando ele fazia isso. 3, 4 vezes ele faz isso no Evangelho. Jesus tem uma sabedoria que ele consegue combater e rebater a crítica que faziam para ele. Não só dos fariseus, mas também de outros grupos religiosos, né? Herodianos, saduceus, né? Que queriam realmente destruir Jesus. Eu acho que Jesus ficava mais cansado de ter que ficar rebatendo essa gente. Acho que cansa mais, né? Você tem que ficar rebatendo, sabe? Você está fazendo as coisas direitinho, aí tem sempre alguém semeando conversa, sabe? Você cansa mais, né? Você tem que ficar justificando certas coisas, tem que ficar falando, aquela coisa. Isso cansa a beleza, né? Como diz o povo, né? Cansa a beleza da gente, cansa a beleza de todo mundo, né? Os fariseus, Jesus responde com a parábola da vinha. E com os saduceus, que é a gente mais poderosa, né? Que eram seitas, né? Dentro do judaísmo. Os saduceus, Jesus faz revelações sobre o sentido da lei. Qualquer lei. Em especial em Marcos, ele discute a lei do levirato. Porque para os saduceus, ressuscitar é um problema. Ressuscitar, eles não creem na ressurreição. Morreu, acabou para eles, é isso, né? Então, o levirato, eles chegam e provocam Jesus com a lei do levirato, né? Que foi uma lei instituída por Moisés lá no Deuteronômio, lá atrás. A parábola da vinha, que Jesus responde para os fariseus, ela é inspirada no profeta Isaías. Isaías 5, 1 a 7. Jesus traz a palavra dos profetas. Se você reparar bem, ele está sempre trazendo Zacarias, Isaías, principalmente Zacarias. Ele traz sempre. O livro de Zacarias, o profeta Zacarias, é muito importante para conhecer Jesus. Porque Jesus é parecido com as profecias, né, de Zacarias. Na parábola da vinha, que vocês lembram, quem é o dono da vinha? A vinha é o símbolo do povo de Deus. Quem é o dono da vinha? É Deus. Aliás, sabe por que é vinha? Porque quando o primeiro mundo acabou, o dilúvio, a primeira árvore que foi plantada foi uma vinha. O Noé plantou uma vinha. E o Noé, vocês sabem disso, é lógico, né? Não vou ficar explicando, né? Coisa que vocês já sabem. O Noé tinha do pai dele, o Matusalém, as sementes do paraíso passado. E é com essas sementes e com a vinha que tudo se refaz. Não por Deus agora, mas por causa do Noé. Tudo se é refeito. E a vinha foi a primeira árvore que ele plantou. Para uva, né? Para dar uva. Por isso, a vinha é sempre a representação do novo mundo, do novo povo. É o povo de Deus, né? É Deus que é o dono da vinha. Deus que comanda o povo de Deus. E Jesus faz um resumo, né, de todo o Antigo Testamento nessa parábola para os fariseus. Infelizmente, disse Jesus, todo mundo que foi chamado para cuidar da vinha, fracassaram.
fracassaram e tornaram-se pessoas violentas. Os reis fracassaram, todos. Os juízes fracassaram, todos. Todos fracassaram. Todos tomaram a vinha como se fosse sua. E se esqueceram que é de Deus. Mataram os profetas, perseguiram os profetas, os juízes foram injustos, os reis também foram tudo malandro. Todo mundo fracassou. Ele faz aquele resumo, né, na parábola da vinha, que é muito interessante. Todo mundo fracassou. Os reis fracassaram, instituíram uma religião, uma teologia do domínio, chamada teologia do domínio, que não liberta ninguém, né? A teologia de Deus é aquela que liberta. A teologia do domínio é aquela que escraviza. Os reis, eles implantaram a teologia do domínio. O que é a teologia do domínio? É aquilo que tinha no Egito. O que tinha no Egito? Quem é o faraó? Vocês estudaram na escola. Quem é o faraó para os egípcios? É uma divindade. O faraó é Deus na religião dos egípcios. A Cleópatra é a única mulher que tomou o lugar de Deus na religião dos egípcios. A Cleópatra. Sem vergonha ela, né? Ela foi balandrona, não. Foda. Ela era jovenzinha quando ela se apaixonou pelo Marco Antônio, vocês sabem, né? Novinha, 13, 14 anos, drogada, se drogava, vivia drogada aquela mulher. Ela foi a única mulher, porque o desejo dela era ser faraó. Por que só é homem faraó? Então ela matou o irmão, o Ptolomeu, que era faraó, ela assassinou o irmão e foi assassinando tudo quanto é homem. Até ela tomar o poder com o auxílio do Marco Antônio, general. Então, os reis da Bíblia acabaram assimilando essa mentalidade. O rei é Deus, o faraó é Deus. E quem é César no Império Romano? Quem é César no Império Romano? É Deus, né? A religião do Império Romano é baseada na divindade do imperador. O imperador é Deus. Então, na Bíblia, um povo que foi escravo no Egito, um povo que é dominado, eles assimilaram essa mentalidade. E o Saul é que começou a fazer a desgraça. Foi destituído pelo Davi. O Davi prendeu uma luta danada para derrubar o outro. E depois o Davi também acabou entrando nessa. O Salomão, então, nem se fala, hein? Salomão, então, nem se fala. Eu nunca vi um homem tão safado igual aquele. Não existe. É um homem que judiou do povo, né? Salomão judiou do povo. Judiou muito do povo. O povo não tinha nem direito de nada. Ele arrancou todos os direitos que existiam, que não eram muitos, ele arrancou todos. Para ganhar dinheiro. Tinha caso com mulher de fora, de outras religiões, da Etiópia, sobretudo, né? Na África, porque a África na antiguidade sempre foi um grande continente, um potencial, e vai ser no futuro também, né? A África vai ser um grande aposta, né? De salvação do mundo, vai estar na África, é a África. Mas o Salomão, ele acabou assimilando também essa mentalidade, e todos os reis, os juízes também. Vocês sabem disso. Safadeza corria solta. O interesse do dinheiro, aquela coisa, corria solta. Aquilo destruiu o povo. Então Jesus fala, todo mundo fracassou. Deus deu a vinha para nós, deu o mundo, deu tudo. Todos vocês fracassaram. Transformaram a religião numa coisa que não era mais para salvar ninguém, né? A religião como projeto de poder, vou tomar o poder. Tomar o poder. Poder econômico, que é a primeira coisa que eles pensam.
e o poder político. Primeiro é o econômico, né? É essa a mentalidade. É a política imunda, é a política suja. É a política imunda, que escraviza, né? Oprime o povo de Deus. É a política rasteira, né? Que vai se misturando, vai misturando com as religiões, né? Tornando-se assim não mais salvação, mas poder por econômico e político. E assim persegue o povo de Deus. E mata. Persegue e mata as lideranças legítimas e proféticas. Jesus diz assim, olha, Jesus ele fala essas coisas duras, né? Coisas doídas mesmo, né? Ele não tem medo de falar essas coisas, mas Jesus, ele fala da esperança também. Jesus fala da esperança. E ele diz assim, olha, Deus vai punir com rigor todos aqueles que prejudicam o povo. Deus vai punir todos. Não tem escapatória. Porque ele diz no Evangelho de João 19, e Zacarias 12, Zacarias 12 fala lá, versículo 10. Todos terão que olhar para a cara dele na vida eterna. Não adianta. Você acredita, não acredita, tem fé, não tem, é bom, é mal, não interessa. Todos terão que olhar para a cara dele na vida eterna. Eu recomendo que vocês não falem nada. Porque a Bíblia está cheia de exemplo, né? De pessoas que... Nem Moisés olhou para a cara de Deus, né? Ninguém. E eu recomendo que não fale nada, porque a tentação de ficar falando, contando história, querendo dar uma de João sem braço, querendo pedir coisa, né? A tentação é grande. Cuidado. Melhor ficar quieto e deixar que ele decida qual o nosso destino final, né? Zacarias 12, todos terão de olhar para aquele que foi transpassado. Todos terão que acertar as contas com ele. É uma esperança. Quem é mau vai se ferrar mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Quem fez... Então, de ficar rezando, vou rezar porque fulano... Não adianta, para de rezar. Não adianta. Fulano está no caminho errado, ele vai estar no caminho errado. Você pode rezar, pode fazer o que você quiser. Vai estar lá. Ele vai sair na hora que ele quebrar a cara, que ele se ferrar mesmo. Ele vai... Rezar é bom, mas... né? Mas tem o seu limite, né? Todos irão ter esse papo final. É uma palavra, no fundo, de esperança, né? Mas uma coisa bonita, que é o mais bonito de tudo. O amor de Deus pelo povo não acaba. Não acaba, é impressionante. Apesar desses supícios, desses entulhos, dessas gente horrorosa, o amor pelo povo não acaba. O amor pela vinha não acaba, né? Cuidado, zelo, né? Não acaba. Nunca. É como na lei do levirato, né? Tudo é morte para os saduceus, mas não é assim. Não é tudo morte. Você que pensa que é tudo morte. Deus habita onde nada existe. Não se esqueça dessas coisas. Deus habita onde nada existe. Onde você pensa que não tem nada, Deus está. Como dizia o famoso Nelson Rodrigues, a santidade está numa igreja vazia. Ele falava. A santidade está numa igreja vazia. Você entra naquela igreja vazia, maravilha. Aí você senta, reza, conversa, né? E o Nelson Rodrigues falava, quem estraga a missa é o povo e o padre, ele falava, né? E é verdade. Nós temos a capacidade de estragar tudo, tudo. A gente não tem capacidade de não levar a sério a santidade de Deus.
A santidade está numa igreja vazia. Por isso, aqui no texto de Marcos, Jesus responde para um, responde para outro, e a raiva vai aumentando. Jesus resolve ir para uma casa. Marcos fala uma casa. Em grego, né? Oikos. Que é a palavra de origem da paróquia. Paroikia. A igreja é a paróquia. O restante não existe para Deus. Para Deus não existe diocese. Para Deus não existe Vaticano. Para Deus existe o quê? A paróquia. Por que a paróquia? Porque é onde você está. Quando você quer rezar, você vai aonde? Você vai na sua igreja, no seu bairro. Você não vai na diocese, vou rezar na diocese, vou rezar para passear, você vai passear, tudo bem. Mas a paróquia, né? A casa onde Deus está. Marcos ressalta isso, né? Jesus é tão atribulado, não tem tempo para comer, nem para descansar. As hienas, essas hienas sempre atrás de Jesus, aquela coisa. As hienas é aqueles bichos, né? Horroroso, que quer matar o leão. Então o que eles fazem? Se juntam, ficam sempre rodeando, né? Os fariseus são assim, os saduceus são assim, os inimigos de Jesus são assim. Ficam sempre rodeando. Ah, agora ele vai falar alguma coisa, agora não sei o quê, agora ele vai fazer alguma coisa. Sempre, né? Aquela coisa. Isso é uma canseira. Coitado de Jesus. É triste isso, né? E o problema é o seguinte: Jesus foi para essa casa tentar comer alguma coisa, beber alguma coisa, tentar descansar. Não deu certo. O povaréu todo foi para essa casa. O problema qual que é? Jesus não manda esse povo para o templo de Jerusalém. Vá no templo de Jerusalém. Ele não manda. Fica lá na casa. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de instituir os 12. E tinha acabado de ter o desejo de formar a igreja. Então, a igreja está na casa. A igreja não está naquela suntuosidade do templo de Jerusalém. A igreja está na casa. Esse é um problema que Jesus tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Ele não segue aquelas recomendações. Os parentes de Jesus também ficam preocupados. Tentam livrar a cara deles, né? Deles, não de Jesus. Tentam livrar a cara dele, porque Jesus falando certas coisas, fazendo certas coisas, respondendo certas coisas, os parentes acreditam que aquilo vai sobrar para eles depois também. Então eles tentam livrar a cara deles. Ele não leva a sério o que ele fala, não, ele está doido da cabeça. Está doido. Não leva a sério o que ele fala, não, ele está doido. Porque eles têm medo. Porque são pessoas conservadoras, pessoas, né, morrem de medo das consequências, né, de Jesus. Essa negligência dele, né, com o templo, né. Não leva a sério ele está doido da cabeça, né? É o que os parentes falam. Sem vergonhas, né? É sempre assim mesmo. Jesus nomeia os 12, manifesta o desejo da igreja. Onde estará o verdadeiro Deus? É na casa, na igreja, na oikia, na paróquia, paroquia. É ali que vai estar Deus. Não está no templo de Jerusalém. Isso é o problema que Jesus corretamente interpreta, né, na Bíblia. Mas isso dá uma raiva tão grande neles, que agora junta fariseu, herodiano e escriba agora, para variar. Ou nós acaba com esse homem, ou não sei o que vai acontecer. Agora eles vão para cima. E eles vão com um argumento, olha, pesadíssimo. Esse homem está possuído pelo capeta, pelo demônio. Esse homem faz essas coisas por causa do capeta, por causa do demônio. Esse homem está possuído. É uma acusação terrível. E eles vêm com esse argumento mesmo.
Jesus, como sempre, né, responde de uma maneira muito simples. Muito simples. O mal nunca faz o bem. Nunca. O mal nunca faz o bem para ninguém. Porque se o mal fizer o bem, ele se destrói, ele se acaba. Ele próprio se destrói. O mal nunca faz o bem. O mal é sempre mal. Ainda que você faça um pacto com ele, ainda que você faça um pacto com ele, eu preciso de aquele bicho, ele te dá tudo aquilo, no final você vai ter que pagar. Não adianta. Ainda que você se iluda, no final você vai ter que acertar as contas com ele. E não vai ser bonito. O mal sempre faz o mal. O mal não chega para você e fala, eu vou te fazer o mal. Não, o mal chega com bonito, assim, elegante, seduz, ilude. Mas ele quer te ferrar. Ele não quer seu bem, não. Então Jesus fala, como? Né? O argumento de vocês é errado, né? Completamente errado. Só lembrar, não quero cansar a beleza de vocês não, mas vocês lembram do Jó? O Jó, um herói, um patriarca desconsiderado pelo povo, né? Porque o Jó foi um tipo de patriarca, mas completamente desconsiderado. Um homem que casou com uma mulher árabe, né? Foi desconsiderado por causa disso, porque ele era casado com uma mulher árabe. Totalmente desconsiderado. Jó na religião muçulmana é o tal, né? O Jó foi desconsiderado pelos judeus. E ele é um majestoso herói da Bíblia. Neto de Esaú, não era qualquer coisa. Neto de Esaú. Foi um homem que marcou sua presença na história da fé, como diz o profeta Ezequiel, né, capítulo 14. O Jó, ele se recusa a fazer um pacto com o mal. Ele tem tudo. Ele se recusa a fazer um pacto com o mal. Ele não aceita fazer um pacto com o mal. Não aceita. Esse é o grande ensinamento dele, o grande valor. Ele não faz o pacto com o mal. Percorre um caminho de sofrimento assim que não tem medida. Fracasso atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso. Perde tudo, perde a mulher, perde a riqueza, perde tudo, perde a saúde, fica leproso. É um sofrimento inacreditável. Ninguém aguenta. Nenhuma pessoa humana aguenta aquilo. Mas ele não faz o pacto com o mal. Perde a mulher. Lá vem o diabo. Se você fizer um acordo comigo, a sua mulher volta, não sei o quê. Não! Manda essa mulher para aquele lugar. E de fato ele mandou mesmo, porque a mulher também ficou louca também. Perde a saúde, perde tudo. Aquelas 7.000 ovelhas que ele tinha, ele perde tudo. Vem um ladrão, rouba tudo. E sempre, se você, eu te devolvo 7.000 ovelhas. Não, ele sofre, ele escolhe o caminho. Não vou fazer pacto com o mal. E os sofrimentos incríveis, né? No final vocês lembram? Recebeu de Deus toda a misericórdia e toda a compaixão. Deus deu tudo para ele. Ele tinha uma mulher, ficou com mais de 20 depois. Porque na época podia. Tinha 7.000 ovelhas, ficou com 21.000 ovelhas depois. Saúde recuperou. Teve filho pra caramba. Imagine com 20 mulheres. Teve filho pra caramba. Deus fez isso com ele. E ainda Deus disse para ele, de quebra,
eu vou deixar você viver até 210 anos. De quebra. E viveu 210 anos. Você veja, quando você é fiel mesmo a Deus, você não aceita seguir o mal, Deus chega uma hora que assim, é incrível. Mas o mais bonito não é essas coisas não. O mais lindo mesmo de Jó é que ele, no fim da vida, com 210 anos, você está enxergando o quê, meu filho? Não enxerga mais nada. Com 210 não enxerga, com 75 você já não enxerga. 210 anos. Ele, no fim da vida, né? Ele faz essa declaração para Deus. É a coisa mais linda do mundo, né? Ele fala, ele reza, né? Antes eu te conhecia, mas só de ter ouvido falar de você. Mas agora eu te vejo. Olha que bonito. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo pelo que o Senhor fez comigo. Olha, você escuta, você tem fé porque você ouviu falar. Não, eu tenho fé porque eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus está ali. Eu sei que Deus não vai pular fora. Ainda que eu tenha que caminhar num mundo, como diz na carta aos Coríntios, num mundo exterior que dilacera a gente. Isso foi, eu só estou lembrando, né? Como Jesus, ele nos ensina as coisas e ele vai trazendo na memória da gente esses heróis, né? Mas o pior de tudo é essa acusação que eles fazem. Aí Jesus chama todo mundo ali e fala, você está vendo o que eles estão falando aí, ó? Eles estão falando que eu estou com capeta, que eu estou com demônio, que eu estou com mal, que eu não sei o quê, né? Eles estão falando isso de mim, mas eles estão cometendo um pecado que é eterno. É o pecado contra o Espírito Santo. Desde quando Deus fez o homem e a mulher para ser mal, para seguir o mal? Não. Deus não fez isso. Ao contrário. O mal entrou no mundo pela desobediência. Não é Deus que botou o mal no mundo. Então, Jesus fala, esse é um pecado eterno. Eterno contra o Espírito Santo. Que sabedoria que Jesus tem e que a gente deveria ter. E finalmente Jesus diz isso, né? Sobre a família que chega, etc. Jesus diz, Deus acolhe a todos. Todos têm um lugar no coração dele, no coração do ressuscitado. E nós também deveríamos ter lugar no nosso coração para todos, na igreja, na paróquia, né? Na vida dos padres, né? Todo mundo que se diz religioso aí, né? Não se distanciar de Deus, né? Toda pessoa que não tem vontade de não se distanciar de Deus deveria ter lugar no coração da gente. É isso que ele diz. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Ele olha para aquele povo ali. Todos os que fazem a vontade de Deus. Esse é minha família. Esse é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, etc. É isso que ele diz. Tomemos cuidado, né? Muito cuidado. Sobretudo no tempo de hoje. Tomemos muito cuidado. Cuidemos da fé. Com a nossa participação, perseverantes, heroicamente perseverantes, atuantes no caminho de Jesus Cristo. Tomemos cuidado, sobretudo, nesses tempos que estamos vivendo. Lideranças religiosas, pretensamente religiosas, pastores, padres, bispos, etc. E outras, que, vou dizer uma frase aqui de uma cantora da década de 90, acho que foi a Marina, né? Que falava, são tão beatas, mas tão à toas. Então está cheio de gente que parece beato,
Parece santo, mas é puta, é vagabundo, é safado. É o que ela fala na música lá, né? Maria, acho que é a Marina que cantava isso, da década de 90, nem lembro mais. Cuidado, sobretudo no tempo de hoje. Rede social. Toma cuidado. Siga Jesus, não faça pacto com o mal. Acredite em Jesus. Tenha fé. De verdade mesmo. Olha, seja um herói. Herói. Todos então, a igreja inteira, creio em um só Deus,